Então, em 1995, um estúdio iniciante formado por uma rapaziada nerd da animação lançou um filme deveras revolucionário para a época, Toy Story, o primeiro longa animado em 3D, apesar de que existe toda uma discussão sobre qual de fato foi o primeiro filme em 3D, Toy Story ou o filme brasileiro Cassiopeia, mas essa discussão é irrelevante para esse vídeo, pois com Toy Story a Pixar tornou fazer filmes 3D algo viável, mudando a forma que a maioria dos estúdios americanos de animação viam a tecnologia, que era usada apenas como um complemento para a animação 2D, e Toy Story foi tão importante que a animação 3D passou a ser regra em todos os estúdios famosos de animação americana voltados para o público infantil. Meu Deus do céu, que descrição longa! A ponto de ser assim até hoje. E a coisa mais legal nesses primeiros longas da Pixar era o quão criativos e imaginativos eles eram. Perceba como os filmes no começo do estúdio sequer tinham protagonistas humanos, sempre imaginando diferentes mundos protagonizados por brinquedos, insetos e monstros, e são filmes muito elegantes que conseguem passar bem seus temas em 1h50 de filme, que tanto as crianças que os viam quanto os pais que levavam os filhos conseguiam tirar muita coisa desses filmes. Afinal, eles foram feitos mirando em todos os públicos. Mas indo direto ao ponto, em 2004, a Pixar lançava o seu primeiro longa animado inteiramente protagonizado por humanos. E eu tô falando, é claro, de Os Incríveis. É até difícil começar a falar de Os Incríveis, porque primeiramente, que filme bom. Segundamente, não existe segundamente, que filme bom. Esse é com certeza o filme da Pixar com mais detalhes escondidos e principalmente vários temas trabalhados ao mesmo tempo que reafirmam o principal tema do filme, que é a família. Mas antes de falar de temas e da narrativa do filme, vamos falar da produção do filme, que também tem muita coisa de interessante para a gente tirar. Por esse ser o primeiro filme da Pixar protagonizado por humanos, era muito perigoso esse filme ficar muito uncanny ou só muito bizarro, como a maioria dos personagens humanos 3D da época, como por exemplo aquele monte de Andy em Toy Story, que eram genuinamente muito estranhos, ou até os primeiros conceitos do Jimmy Neutron, que era essa coisa aí nem um pouco simpática. Então, por conta disso, o filme foi por um lado bem mais estilizado, cartunesco e fortemente inspirado em artistas de super-heróis com traços bem cartunescos, como por exemplo Bruce Timm e o Darwyn Cooke, onde os heróis têm silhuetas muito fortes e icônicas que já entregam muito de sua personalidade. Então o personagem forte e incorruptível tem essa silhueta toda quadradona e gigantesca. A personagem flexível e sensual tem essa silhueta de violão bem definida, que dá muito destaque para as curvas e flexibilidade do design. E essas inspirações fizeram muito bem para o filme, porque ele ficou com uma identidade muito forte. E é uma pena que eles simplesmente mataram isso no segundo filme, onde todo personagem novo ficou com essa cara 3D de personagem genérico de animação 3D. Mas esse vídeo é para falar de coisa boa, então vamos ficar apenas no primeiro filme. Esse filme saiu naquela época em que todo filme da Pixar queria trazer alguma contribuição para a área da animação 3D. Eu já falei da importância de Toy Story, mas além disso, em Monstros S.A., eles conseguiram fazer um personagem cheio de pelos e texturas como Sullivan. E olha o tamanho do bicho, isso não deve ter sido nem um pouco fácil, que até hoje é difícil de renderizar. Então imagina na época. E com Os Incríveis não foi diferente, pois o cabelo da Violeta é cheio de movimentos, texturas e trabalho de luz e sombra, que era absurdamente difícil de animar e renderizar. O que era um problema que podia ser simplesmente resolvido dando um cabelo curto para a personagem, ou um cabelo sem tanta física, que nem o da Helena. Mas aí que tá, o cabelo longo da Violeta é importante e parte crucial do design da personagem, pois ela se esconde atrás do seu próprio cabelo, mostrando que não é só o poder dela que a torna invisível. Ela mesma se esconde e passa desapercebida por todos, e parte crucial do arco da personagem é ela parar de se esconder atrás da franja dela, mostrando que ela não é invisível perante a sociedade, e todo esse arco simplesmente não existiria se ela tivesse um cabelo curto ou algo assim. Eu gosto muito desse detalhe, porque ele fala muito sobre a época que esse filme saiu, onde esses avanços na tecnologia da animação eram usados quando eles tinham algo a dizer. E eu não estou falando que tudo precisa ter um significado, às vezes você só quer ver algo visualmente interessante e tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que essas animações com textura ultra mega realista da Disney Pixar ficaram muito cansativas, e pelo visto elas não vão parar tão cedo, pois os filmes que tentaram ter uma cara mais única não deram muito certo. E rever esses filmes mais antigos do estúdio, que tinham muita personalidade e ainda assim tentavam inovar
com coisas simples como o cabelo de uma personagem, me parece muito mais autêntico do que boa parte dos filmes recentes, que os visuais deles parecem ter sido feitos apenas para testar engine e software. E eu acho incrível como esse filme, em seus visuais, não envelheceu nem um pouquinho. Ele tem esse filtro e atmosfera cinza, onde tudo parece muito opressor e sufocante, mas quando tu volta para os flashbacks do Senhor Incrível e nos momentos que ele reafirma o grande herói que ele já foi, tudo é muito grandioso, o sol é mais brilhante, os ângulos são épicos, e perceba como o começo desse filme não esconde nem um pouco suas inspirações. Ele tem toda essa estética dos anos 60, meio retrofuturista, que já entrega as inspirações do Quarteto Fantástico do Jack Kirby. E eu sei que é meio batido e vergonhoso falar que esse filme é o melhor filme do Quarteto Fantástico, mas as inspirações dele são mais do que óbvias, apesar dessas inspirações serem bem superficiais, se limitando a coisas como poderes, e esse visual dos anos 60, porque olhando os Incríveis em uma dinâmica de equipe, eles não têm absolutamente nada a ver com o Quarteto Fantástico, e eu acredito que a principal referência de quadrinhos de herói desse filme não é nem Quarteto Fantástico, mas sim o Watchmen, desde coisas mais superficiais, como esse filme ser meio violento e até meio brutal em alguns momentos, até toda essa trama política no começo do filme, que parece ter saído diretamente de Watchmen. Inclusive, parando para pensar, toda essa estética anos 60 que esse filme tem me lembra muito mais Watchmen do que Quarteto Fantástico. E algo que eu gosto muito nesse filme é que, apesar dele ter essa cara de anos 60, ele tem um visual muito atemporal, ele se passa nesse universo futurista, mas apesar disso ele pode se passar tanto nos anos 60, nos anos 80, nos anos 2000 e até em um futuro distante, pois ele tem um design de produção muito atemporal, poderia facilmente se passar em qualquer período do século XXI e até antes dele. Ao contrário dos Incríveis 2, que só de bater o olho, você sabe que o filme obviamente se passa nos anos 2010. E eu gosto muito desse visual atemporal dos Incríveis, porque me lembra bastante, por exemplo, os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, também tem esse visual bem atemporal. Mas a coisa que eu mais gosto nesses filmes é a trilha sonora dele. Sem sacanagem, esse filme deve ter a melhor trilha sonora de um filme de herói. O Michael Giacchino cozinhou demais nessa trilha, porque ela é claramente uma trilha de um filme de espião. E esse filme também é claramente inspirado em 007. E o Senhor Incrível tem um tema inspirado em James Bond. É uma sacada mais do que genial. E mais pra frente eu falo mais sobre a OST desse filme, que é simplesmente absurda. Outra coisa que é interessante de mencionar é que ver esse filme dublado e legendado são experiências bem diferentes. Algumas piadas como a do Fica Frio Aí e eles não tinham TV fazem bem mais sentido no original. E esse filme é daquela época que as dublagens não tinham vergonha de traduzir nomes próprios, então o nosso Bob Peer virou Beto Pera. Mas essa tradução é mais esperta do que parece, porque o nome do Senhor Incrível não é nem Bob nem Beto, mas sim Robert ou Roberto, e Beto é apelido de Roberto e Bob é apelido de Robert. Então meio que faz sentido, né? Ainda falando sobre o visual desse filme, esse visual retrô dele faz mais do que sentido, pois ele conversa diretamente com os temas do filme. Algo crucial no arco do Senhor Incrível é ele ser um cara preso ao passado e que tem muita dificuldade em ser feliz, mesmo tendo um emprego estável, uma esposa que o ama e 3 filhos que também o amam. Mas mesmo assim, ele não parece ser nada feliz e sempre demonstra estar extremamente desinteressado e cansado no que diz respeito a assuntos que envolvem seus filhos e esposa. E nesse sentido, Os Incríveis é muito parecido com boa parte dos filmes que saíram depois da virada do século, que podem ser resumidos em: eu tenho uma família que me ama e um emprego estável, eu vou virar do mal. E toda essa apatia do Beto é refletida na fotografia do filme, que é toda cinza e sem vida. Mas aí quando o filme volta para os flashbacks do Senhor Incrível, tudo é grandioso e cheio de vida. Mas não se engane, isso é uma armadilha semiótica por parte do filme para você apoiar e validar as atitudes do Beto, porque a verdade é que o Beto faz muita, mas muita besteira nesse filme, porque além dele ser um cara extremamente ingrato com a vida boa e confortável que ele levava, ele constantemente parecia estar desinteressado na vida de seus filhos e só demonstrava interesse quando envolvia eles fazendo besteiras com seus poderes, não para repreender eles, mas sim para validá-los, pois se ele não podia mais ser o grande herói que ele um dia já foi, ele projeta em seus filhos suas ideias que não são nada heróicas. O Beto no início do filme não é um bom mentor e ele mesmo admite que não é um bom pai. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Você imagina que mesmo que indiretamente todo herói moderno carregue esse dilema, pois ele diz muito sobre a linha tênue que difere um herói de um vilão.
E aí que tá, o Beto não acredita nisso. Ele não ensina a seus filhos que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele ensina a eles que o que torna eles especiais são seus poderes, e eles serem poderosos é o que os diferem e os tornam especiais. Então por isso mesmo, ele incentiva que eles usem seus poderes, mesmo que de formas irresponsáveis. Reviver os dias de glória é melhor do que fingir que eles nunca existiram. Existiram. Mas isso aqui, a nossa família, é o que existe agora, Beto. Sempre inventam um jeito de incentivar a mediocridade, mas se alguém é mesmo especial, Para de aí falar eles... da sua vida. Ele nem percebe que ele está incentivando seus filhos a cometerem seus mesmos erros do passado, os mesmos erros que levaram à sua queda. Isso demonstra que o Senhor Incrível era um herói, não por altruísmo e dever, mas sim por validação e autossaciamento, ao ver que ele se demonstrou como poderoso perante a sociedade. E isso é uma sacada mais do que genial por parte do filme, pois o Beto só aprende o que é ser um herói quando ele aprende o que é ser um pai e o que é ser um marido. A relação do Beto com a Helena é parte crucial do arco do personagem, pois como eu já disse, Os Incríveis é um filme sobre família, e o casamento do Senhor Incrível com a Mulher Elástica diz muito sobre o arco dele, porque esse é um arco inteiramente sobre confiança. A Helena conhece muito bem o Beto, e ela sabe que o cerne do Beto é ser um herói. É justamente ser o Senhor Incrível, e ele ser proibido de ser um herói o tornou um cara cansado, gordo e apático. Mas nos momentos em que ele age escondido como herói, ele fica com um semblante visivelmente melhor. E isso certamente incomoda a Helena, não porque ele estava se sentindo bem ou algo assim, mas sim porque ele constantemente mentia e escondia várias coisas da Helena. Além dele parecer extremamente infeliz com a sua vida atual, mesmo não tendo nenhum motivo para isso. E tudo que o faz feliz é relembrar de seu passado, como se a Helena não fosse boa o bastante para ele. E isso acontece pois o filme tem um subtexto muito forte de traição e infidelidade. Quer dizer, não dá nem pra chamar isso de subtexto, porque isso é literalmente verbalizado pelos personagens. Me solta, cachorro sem vergonha, mentiroso, pulador de cerca! E eu costumo dizer que Os Incríveis é um filme infantil, só que para adultos. Eu sei, esse take é meio cringe, porque ele parece que veio diretamente de alguém meio animação é cinema, mas só é cinema quando feita por uns 5 estúdios americanos voltados para o público infantil, porque eu me recuso a ver qualquer animação que fuja disso. Porém, Os Incríveis, eu acho que isso é algo que todo mundo concorda, pois esse filme tem mais temas que conversam com o público adulto do que a maioria dos filmes da Pixar, desde coisas como casamento, infidelidade, apatia, estresse em trabalho, não poder viver a vida dos seus sonhos e de sentir que você não achou sua identidade no mundo. Tudo isso são temas que conversam bastante com o público adulto. E isso porque eu nem tô considerando as piadas de safadeza e duplo sentido que esse filme tem, porque ele é especialista nisso. Mas não só essa temática de infidelidade esse filme trabalha, ele também lida com temas que vão desde identidade até maternidade. E falando em identidade, Os Incríveis, além de ser um filme sobre família, é um filme sobre o Senhor Incrível entendendo a sua real identidade. Ele acreditava que a sua real identidade era de um grande herói, mas depois que ele enfim tem sua grande catarse ao relembrar do grande herói que ele um dia já foi, ele tem a infeliz surpresa de descobrir que os acidentes com o Omnidroid que ele era chamado para lidar não eram tão acidentais assim. Ele não foi o primeiro herói chamado para lidar com o Omnidroid, e ao ver o esqueleto do olho laser abandonado e sozinho em uma caverna, e também vendo que ele gravou a palavra Cronos na caverna, e também ligando com a notícia do desaparecimento do olho laser no jornal, em uma das cenas mais assustadoras e ao mesmo tempo empolgantes de um filme da Pixar, nós descobrimos que todos os heróis da Era de Ouro do Senhor Incrível foram assassinados um a um, tudo isso para treinar uma máquina feita única e exclusivamente para matar o Senhor Incrível. E vendo no monitor que ele foi dado como morto, ele percebe que ele podia ser só mais um cadáver naquela lista de heróis que foram mortos, pois além dele ter sido um grande herói no passado, algo que ele também partilha com os outros heróis é que ele, assim como eles, ele não conseguia olhar para o futuro e deixar o seu passado de lado. Todos aqueles heróis não conseguiram se acostumar com suas novas vidas e tentavam a todo custo reviver a glória de seus passados, sem sequer perceber que eles estavam sendo manipulados. Essa cena me deixava genuinamente perturbado quando eu era criança, porque você vê que todos esses personagens foram assassinados e o Senhor Incrível podia ser o próximo. Além daquela trilha sonora absurda e de arrepiar que vai crescendo durante a cena,
que só confirma que esse filme tem a melhor trilha sonora de um filme de herói. E o Senhor Incrível deu a sorte de não ser só mais um nome naquela lista, porque né, ele escapou, mas a maior sorte que ele deu foi de descobrir que sua mulher estava bem, pois ela não foi achada. Mas a felicidade dele durou pouco, pois quando ele estava preso, ele ouviu a Helena e seus filhos sendo mortos e não tinha nada que ele podia fazer. Toda a sua família foi morta, pois o Senhor Incrível foi egoísta e ingrato de não valorizar a vida boa que lhe foi concedida. Mas não tem segredo. Vocês sabem que eles sobreviveram à queda do avião, mas o Senhor Incrível não. E esse é justamente o ponto mais baixo do personagem. Ele estava destruído e completamente apático. Ele tinha perdido tudo e não tinha mais nenhuma força e vontade para lutar. E é justamente nesse momento que ele percebe que sua real identidade é a de um pai e não a de um herói. Mas isso já não importava mais, pois ele falhou tanto como herói, tanto como pai e também como marido. E isso fica ainda mais claro depois que a Mirage liberta ele e ele quase mata ela, mostrando que a essa altura ele nem se importava mais com esse negócio de ser herói que ele tanto gostava. Mas depois que ele descobre que Helena e seus filhos estavam vivos, ele abraça essa oportunidade e está disposto a não falhar de novo como herói e principalmente como pai. E esse é justamente aquele momento dos filmes da Pixar em que o protagonista verbaliza seu arco em um discurso emocionante e sincero. Eu fui um péssimo pai, preso ao passado que eu... Vocês são a minha maior aventura. Eu quase perdi vocês. Eu gosto muito desse tropo narrativo das animações dos anos 2000, em que os protagonistas falavam em voz alta seus arcos, e é uma pena que isso se perdeu com o tempo, mas depois que eles conseguem escapar da ilha, o Beto fica relutante e faz de tudo para que sua família não lute com o Omnidroid, pois ele viu de perto o que o bicho era capaz de fazer e ele não queria perder sua família, não de novo. O que mostra que ele não é mais aquele irresponsável e inconsequente do começo do filme, que incentivava seus filhos a usarem seus poderes de forma irresponsável. Ele mudou, ele finalmente aprendeu a ser um pai e um marido. E depois de explorar a mesma fraqueza que derrotou o Omnidroid versão 8, e também com a ajuda de sua família e do Gelado, ele enfim derrota o Omnidroid versão 10, tudo graças ao trabalho em equipe da família Pera. E algo muito interessante é que todo esse arco do Senhor Incrível é refletido em seu traje. Antes ele usava seu traje de herói solo, mas depois ele usa seu traje de equipe com sua família, o que mostra que ele finalmente achou seu verdadeiro cerne, não como herói, mas sim como um pai. E perceba que até agora eu só falei do Omnidroid, mas não falei do real vilão do filme, o Síndrome. O Síndrome é facilmente o melhor vilão da Pixar, que mesmo tendo muito pouco tempo de tela, ele ainda tem muitos detalhes sutis e que acrescentam e muito nos temas do filme, pois com o Síndrome, o filme trabalha toda uma temática sobre poder e relações de poder, que dizem muito sobre o personagem e também sobre o Senhor Incrível. Desde o começo do filme, a gente é apresentado ao Bochecha, ou Guri Incrível, o fã número 1 do Senhor Incrível, que comprava todos os seus brinquedos e todos os seus produtos, que sempre pedia autógrafos para ele, mas que queria mais e mais. Ele queria ser o lendário Guri Incrível, o braço direito do Senhor Incrível, mas que sempre era dispensado por seu ídolo. Então, após ele intervir em um ataque do Bon Voyage, ele acaba acidentalmente causando um acidente que obriga o Senhor Incrível a parar um trem, e isso causa vários prejuízos e pessoas feridas que processam o Senhor Incrível pelos danos que ele causou, o que leva à proibição dos super-heróis, mostrando que mesmo que indiretamente, o próprio Síndrome foi responsável pela proibição dos super-heróis. Então desde esse dia, o Bud desenvolveu um ódio mortal ao Senhor Incrível e principalmente ele começou a desprezar relações de poder. Ele odeia pessoas que têm muito poder sobre a vida dos outros, pois elas podem se sentir superiores às demais, e também porque elas no fundo não são amadas ou respeitadas, mas sim temidas por todos aqueles que elas protegem. E a população parece concordar com essas ideias do Síndrome, pois todos dispensaram os heróis quando alguém foi o primeiro a tomar a iniciativa de processar o Senhor Incrível, o que mostra que a população mais temia os heróis do que respeitava eles. E o próprio Síndrome tem suas ideias validadas no momento em que o Senhor Incrível tenta matar a Mirage. Essas ideias do Síndrome são muito sutilmente trabalhadas no filme,
pois são poucos os momentos em que ele fala de suas motivações, mas isso fica mais do que claro no momento em que ele fala que ele pretende vender suas invenções para a população, pois se todos tiverem poder, ninguém mais vai ter, e os heróis não vão ser mais necessários. E isso fica ainda mais claro na cena do jantar do Senhor Incrível com a Mirage, onde ela descreve o Síndrome como sendo alguém obcecado e fascinado pelo poder. Ele tem paixão pelo poder. E eu também. É uma fraqueza partilhada. O que desde essa cena mostrava como o Síndrome odiava toda a ideia de poder e de como os heróis se sentiam superiores pelo simples fato deles terem poderes. Então por isso mesmo ele sempre esfrega na cara do Senhor Incrível em toda oportunidade que ele pode, como ele derrotou ele, mesmo não tendo nenhum poder. Eu sou de verdade o bastante pra te vencer, amiguinho! E eu fiz isso sem os seus preciosos dons, seus poderes tão especiais! Mas é claro que ele também fazia isso por pura diversão e sadismo, pois ele certamente se divertiu horrores, eliminando um por um dos heróis que o desprezavam no passado, e também porque ele mesmo fala que quer brincar de ser um herói, e por isso mesmo ele criou um vilão que só ele podia derrotar, mas ele fez a burrada de deixar o Omnidroid que ele ia enfrentar super inteligente, e ele logo solou o Síndrome, e essa é a única coisa que eu não gosto nesse filme. Eu não gosto de como o Síndrome é escanteado na batalha final, só para depois aparecer para morrer no final do filme. Eu acho que tinha outras formas mais interessantes de trabalhar o vilão da batalha final, do que simplesmente só sumir com ele para depois matar o personagem. Mas não é nenhum erro fatal do filme. Eu costumo dizer que o Síndrome é o Megamente que deu errado, ou o Megamente é o Síndrome que deu certo, pois quando você para analisar, os dois criaram vilões ultra mega poderosos que só eles podiam derrotar, para depois eles serem tratados como heróis. Só que é claro que vale a intenção, e a intenção do Megamente definitivamente não era criar um semideus tirânico e cruel, e foi justamente a maldade do Titã que revelou que o Megamente esse tempo todo era um grande herói. E eu explico melhor o arco do Megamente nesse vídeo aí, e no fim, o Síndrome que tanto odiava os heróis acabou morrendo, que nem aqueles que ele mais odiava, triturado pela turbina de um avião, pois mesmo ele odiando super-heróis, ele ainda assim se encheu de signos relacionados a heróis, e a capa, além de ser um signo relacionado a super-heróis, também é um signo para superioridade, mostrando que o personagem, esse tempo todo, estava cheio de contradições, e foram essas contradições que o mataram. Só que diferente dos heróis que ele matou, ele não ia ser lembrado depois de sua morte, e ele é um baita vilão. Com certeza, é o melhor vilão da Pixar. E por fim, todos os membros da família Pera aprenderam muita coisa, e essas coisas refletem em seus poderes. A Violeta deixa de ser reclusa e invisível perante a sociedade e passa a ser mais extrovertida e sociável, e isso é visível até na mudança do cabelo da personagem. O Dash deixa de ser impossível e indisciplinado e passa a obedecer seus pais e começa a manter o controle mesmo em situações que trariam vantagens a ele. O Beto deixa de ser apenas forte fisicamente e passa a ser forte mentalmente, com um grande coração, finalmente sendo grato pela família que ele tem. O Zezé, que como ainda não tem uma identidade formada, demonstra ter vários poderes no final, o que mostra o potencial do personagem. E por fim a Helena, que não comete absolutamente nenhum erro no filme, e por isso mesmo ela é a que menos muda, no máximo ela só fica mais proativa. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre a Mulher Elástica, é só pedir aí nos comentários para eu fazer um vídeo sobre Os Incríveis 2. E no mais é isso, faz tempo que eu não falo sobre um filme da Pixar aqui no canal, e desde o meu vídeo sobre Megamente, eu desenvolvi uma certa obsessão pelos Incríveis. Eu fiquei com muita vontade de fazer um vídeo sobre os Incríveis, tanto que boa parte do meu vídeo sobre o Megamente é dedicado a falar sobre os Incríveis. Então se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre os Incríveis 2 e também sobre outros filmes da Pixar. Não se esqueça de compartilhar, comentar, curtir e hypar o vídeo, porque ajuda muito. E também se inscreve lá no Young Newton, porque eu garanto que vocês vão gostar do conteúdo do Young Newton. Se você quiser ajudar ainda mais, considere virar membro. E falando nisso, muito obrigado aos membros do canal, então muito obrigado ao Eric Mingoni e ao Toxic. Vocês são de grande ajuda para o canal, muito obrigado mesmo. E no mais é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!